Boa noite, pessoal. Então, como o Alberto falou, né, eu sou coordenadora da pós. A professora Juliana me convidou para falar um pouquinho de intervenção precoce, que é um tema que eu já há alguns anos que eu venho falando, e me aperfeiçoando, né? Apesar de eu estar lá na terapia intensiva, eu tenho um pezinho aqui na neurologia também, que é a área que eu acabo sempre buscando conhecimento, principalmente desenvolvimento infantil, porque quem gosta de trabalhar com pediatria tem que entender desenvolvimento infantil, não dá para focar só no pulmão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né, nesse tempo que nos foi dado sobre intervenção precoce, tá? O que caracteriza a intervenção precoce e quem é o nosso público e como que a gente vai fazer essas intervenções, tá bom? Então, os fundamentos da intervenção precoce, né, são estratégias interdisciplinares. Então, não adianta um profissional estar dedicado a fazer as estratégias, a intervir, né, em favor do desenvolvimento neuropsicomotor, tanto de bebês quanto lactentes, né, jovens, se toda uma equipe, inclusive a família, não estiver envolvida nesse processo. Tá? Então, essas estratégias, elas têm que fazer parte, assim, do raciocínio de todo mundo que está envolvido nos cuidados dessa criança que algum motivo ela tem risco para atraso do seu neurodesenvolvimento, tá? Então é uma estratégia, né, de prevenção de riscos e promoção do desenvolvimento. Todos os profissionais têm que estar envolvidos e têm que estar se comunicando a respeito das estratégias que vão ser adotadas aí para a gente ter um alinhamento, tanto do ponto de vista lá na terapia intensiva até no ambulatório, né? Porque a gente tem que pensar que os nossos bebês prematuros cada vez menores eles estão sobrevivendo, né, graças à evolução da medicina, a todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje. Porém, o fato da gente ter mais prematuros sobrevivendo não diminuiu a incidência das comorbidades, pelo contrário, né? Quanto mais bebês mais prematuros sobrevivem, mais bebês com comorbidades a gente vai atender no ambulatório e também no hospital. Então, desde a da vida, né, na UTI desses bebês, a gente começa o acompanhamento e vai com eles até o ambulatório, tá? E é imprescindível, fundamental que a família também faça parte dessas intervenções e que esteja atuando em favor desse neurodesenvolvimento. Não adianta uma vez por semana, duas vezes por semana, durante uma sessão terapêutica, a gente fazer, né, aquele monte de estímulos e oferecer aquelas diversas ferramentas tecnológicas e tudo mais, se a família não colaborasse. Assim que a criança vira as costas, ela tá com a tela na mão e acabou a estimulação sensorial, tá? Então tem que ter um envolvimento familiar e, óbvio, a gente sempre tem que respeitar as questões socioeconômicas e as questões culturais, tá? Então, desde o nível cultural desses pais, desses familiares, até as condições financeiras, né? Não adianta a gente propor uma intervenção que vai custar, né, caríssimo para uma família que mal tem o leite específico do prematuro em casa. E também a gente tem que adaptar essa realidade. Se a família tem condições, vamos oferecer o que tem de melhor, tá? E isso é um dos fatores também que vai interferir no desenvolvimento infantil, né? A acessibilidade, o acesso às ferramentas, aos tratamentos e principalmente ao conhecimento sobre, tá? Então, o desenvolvimento sensorial ele vai depender da genética, né, e do ambiente, tá? Então, o ambiente é um fator extremamente ativo no processo de desenvolvimento sensorial. Então, dependendo da riqueza de estímulos ou do tipo de estímulos que a gente está oferecendo para as nossas crianças, para os nossos bebês, né? Como a gente viu agora na palestra da professora Juliana, quanto mais rico a vivência motora e sensorial, melhor vai se dar esse desenvolvimento, tá? Então, não só pensando naqueles grandes marcos do desenvolvimento, então, eu preciso que a criança esteja andando de 12 a 15 meses, né? Então, não pensando só nesse macro, mas pensando no tudo, né? Como que a criança está interagindo nesse ambiente, como que ela está vivenciando essas experiências sensoriais, tá? Atividade cerebral endógena e o ciclo de sono, tá? Então, o ciclo de sono é extremamente necessário para que a gente tenha aí uma autorregulação e um controle neurohumoral, né?
do nosso sistema para que a gente tenha esse equilíbrio e consiga ter um melhor desenvolvimento. Então, todo ser humano que é privado de sono, ele é um ser humano que é mais estressado e que tem as suas funções cognitivas prejudicadas. Tá? Então, quando a gente pensa num bebezinho recém-nascido prematuro lá na UTI, e que toda hora o seu sono é interrompido, ele tem curtos períodos, né, de sono profundo, a gente tem que pensar nesse impacto sobre o IGH, por exemplo, sobre os níveis de cortisol, tá? As experiências externas, então, novamente o ambiente, tá? E os estímulos sensoriais. Então, qual é a qualidade desses estímulos? Eu estou oferecendo para esse nenê um ambiente colorido, com sons agradáveis, com a voz da mãe, né? Todo aquele ideal que a gente tem de maternidade, ou esse bebê está exposto aos sons, à luminosidade, a vozes estranhas do atendimento dentro da UTI neonatal. E como isso vai interferir no seu neurodesenvolvimento, né? Porque os bebês prematuros, eles vão ter alterações sensoriais. Tem algumas pesquisas na Europa que já mostraram, fizeram um follow-up de bebês prematuros e mostraram que esses bebês até a adolescência eles ainda têm alteração, por exemplo, no seu limiar de dor, tá? Então, eles têm um limiar de dor muito inferior quando comparado a adolescentes da mesma idade que foram bebês termo, tá? E isso está associado à prematuridade ou às vivências sensoriais ruins que eles tiveram na UTI neonatal. Então, o ambiente físico, químico, né? Então, depende da nutrição, exposição a toxinas, a fármacos, né? Além das mudanças corticais aí, que têm efeitos na aprendizagem e na memória, tá? Então, tudo que a gente oferece para o bebê, na UTI neonatal, por exemplo, vai criar nesse bebê alterações sensoriais, tá? Um bebê que é privado, por exemplo, de colo materno, e que é privado do conforto, né, do seio familiar, ele pode se tornar uma criança com até níveis cognitivos inferiores, quando comparado aos bebês que tiveram esse afeto materno ali nos primeiros dias, né? Então, o nascimento prematuro impõe essa quebra de vínculo, então já é um fator estressante, e quando esse bebê fica privado desse conforto, desse acolhimento, ele se torna um bebê que tem níveis cognitivos inferiores, né? Desempenho cognitivo inferior quando comparado aos seus pares que nasceram a termo, tá? Nós temos algumas políticas públicas que tentam, universalizar o acesso às intervenções precoces e também à humanização, tá? Que são estratégias para favorecer o desenvolvimento, neuropsicomotor. Então, quando a gente pensa em estratégias de conforto, por exemplo, né, para os bebês da UTI neonatal, a gente pensa nessas estratégias de humanização, tá? Então, olhar para esse bebê, humanização não é só uma estratégia humanizada, mas é também uma estratégia que individualiza o cuidado, tá? Então, é a presença dos pais, é o acesso à informação, ao prontuário, mas principalmente as estratégias de cuidado individualizadas para cada um dos nossos recém-nascidos, tá? Então, isso faz parte das políticas do Humaniza SUS, tá? O Humaniza SUS tem um e-book disponível no site da Fiocruz. Então, quem tiver interesse, tá lá, se chama Manual de Cuidados Neonatais. E lá tem toda a política do Humaniza SUS e tem o estabelecimento de acompanhante e tem todo o processo do mãe canguru, do banho de ofurô, do horário do psil, tá? Então lá tá tudo estabelecido com as evidências científicas do porquê que fazer, né? E por que que essas estratégias elas têm que ser difundidas aí em toda a rede pública e privada de saúde, né? Porque a rede privada acaba aderindo também às estratégias porque a gente tem aí também outros benefícios, além do desenvolvimento da criança, mas que não cabem a essa discussão, mas benefícios financeiros, no caso, para os operadores de saúde, tá? Então, nós temos o Humaniza SUS, a gente tem o programa Saúde da Família, que é o programa que acompanha em nível ambulatorial, assistência primária, essas crianças e essas mães, dando orientação e dando acesso a esses programas de intervenção precoce enquanto ainda são bebês.
tá? Então, atendimento de fisioterapia, de fono, de TO, tudo em nível ambulatorial ali em assistência primária, tá? Quando a gente fala em assistência primária, a gente está falando em prevenção, tá? Então, eu não consegui prevenir a prematuridade, mas eu consigo prevenir esse atraso do desenvolvimento, né? O agravo do atraso do desenvolvimento, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem essa estratégia como atenção primária. A estratégia do mãe canguru e o banho de ofurô, que são estratégias adotadas dentro, né, das unidades de terapia intensiva, com o objetivo de minimizar os impactos negativos da hospitalização, tá? O método mãe canguru a gente podia tirar aí 40 minutos para falar só sobre ele, tá? Porque tem uma série de benefícios já muito bem estabelecidos, muito bem descritos, e além de impactar na questão da humanização, de estreitar o vínculo, né, mãe e bebê, tem as questões relacionadas à saúde e ao desenvolvimento do bebê. Então, ganho de peso, tempo de internação, favorece aleitamento materno. Então, tem uma gama de benefícios atrelados ao mãe canguru, que não é colo, tá? É uma técnica de estimulação precoce e de humanização, tá? E o banho de ofurô, que é aquele que a gente chama de banho no balde, né? O pessoal chama de banho no balde. Ele é uma estratégia, tá? Do Humaniza SUS. Ele tá lá descrito nesse manual de cuidados ao recém-nascido prematuro, porém, há uma dificuldade em relação à equipe, tá? Mas também já temos muita evidência dos efeitos positivos do banho de ofurô, tá? Então, relaxamento é uma medida de controle de dor, medida não farmacológica, né? O que é mais importante, do controle da dor. É uma estratégia de favorecer o sono profundo desses bebês. Então, quando a gente consegue diminuir o estresse e melhorar o período de sono, a gente já indiretamente está favorecendo o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês, tá? Então, a estimulação precoce, por definição, é uma estimulação feita, né, antes, né, de eu perceber o atraso do desenvolvimento. Então, eu sei, assim, que todo bebê prematuro, ou não prematuro, mas que foi para UTI, ele vai ter risco para atraso do neurodesenvolvimento. Então, só de eu ter esse risco estabelecido, eu já tenho que estabelecer também uma conduta. E essa conduta ela é chamada de estimulação precoce. Por quê? Antes de eu ter o atraso, eu já estou intervindo a fim de minimizar esse atraso, tá? Então, é por isso que a gente chama de estimulação precoce. Porque antes de eu perceber o atraso, eu já sei que ele vai estar lá. Então, por exemplo, bebês com trissomia do 21. A gente já sabe que eles vão ter atraso no desenvolvimento por alteração de tônus e outras alterações que podem também estar vinculadas ao sistema cognitivo, sistema sensorial. Então, é um bebê que a hora que nasce, mesmo que ele seja um bebê termo, é um bebê que vai para estimulação precoce, tá? Então, são estímulos sensoriais com base no nível do desenvolvimento do bebê, na idade gestacional e no peso ao nascer, tá? Então, a gente vai estabelecer essas estratégias de acordo com a necessidade de cada bebê. Então, não tem um protocolo, pacote. A gente vai estabelecer as necessidades do bebê através de uma avaliação com escalas validadas que vão indicar para a gente quais são, né, as necessidades específicas em relação aos níveis de atraso e a gente vai estabelecer os estímulos que vão ser realizados, tá? E a forma como a gente vai realizar esses estímulos. Então, a gente tem medidas ambientais, que são estratégias de humanização, mas que também são estratégias de favorecer o neurodesenvolvimento, porque as estratégias ambientais, elas visam diminuir o estresse do bebê, tá? Então, diminuir a estimulação ruim, porque a gente chama de privação sensorial. Aí você fala, mas você não está falando para mim que eles estão expostos a um monte de estímulos? Sim, mas eles estão privados de estímulos positivos, tá? Então, essas medidas ambientais são para minimizar os efeitos deletérios da privação sensorial, tá? Então, pense naquele ambiente de UTI. É luz acesa 24 horas, é fototerapia, é alarme de bomba de medicação, é alarme do ventilador mecânico, do NO, é a enfermagem mexendo ali nas portinholas com barulho, é o povo que coloca coisa em cima da incubadora. Então, tudo isso acarreta uma ruidosidade, um ambiente extremamente estressante.
tá? Então, essas medidas de cuidado ambiental, elas são para tentar dar uma minimizada nesse excesso de ruidosidade, tá? Então, os atendimentos, eles podem ser simultâneos, programados. Então, eu sou fisioterapeuta, eu quero fazer uma estimulação e um posicionamento nesse bebê. Aí, a hora que a enfermeira for lá para dar o mamar, para trocar a fralda, eu já entro junto, já espero ela terminar o dela, já faço o meu, e a gente já deixa o bebê quieto. Em vez dela fazer tudo que ela tem que fazer, aí ela sai, aí eu vou de novo, aí a criança fica, meu Deus, né? Isso não vai acabar nunca, né? Então, para a gente evitar esse excesso de estímulos, a gente tenta fazer esses atendimentos mais combinados entre a equipe, tá? Até porque não adianta eu posicionar o bebê de prono, por exemplo, entre a técnica e vai trocar a fralda e deixar de barriga para cima, tá? Então é só manipulação excessiva desse bebê. Então a ideia é que a gente tenha esses combinados de vamos naquele bebê ali juntos e enfim, tá? Participação dos pais. Então os pais têm que estar cientes, então, tudo que a gente vai fazer quando os pais estão presentes, a gente vai falando: olha, estou fazendo isso por conta disso, eu estou fazendo isso por causa daquilo, tá? E o pai não vai virar um especialista em estimulação sensorial porque você está orientando sobre o que você está fazendo. Você não precisa ensinar ele a fazer, mas você precisa dizer o porquê que você está fazendo, tá? Então, antes de mais tudo, é orientar o pai: ó, vamos começar a intervenção por conta do risco de atraso motor, explica o que é o atraso motor e pede para que os pais estejam ali, ativamente envolvidos no processo, tá? A individualização dos cuidados, porque parece óbvio, né? Mas a gente precisa falar que não dá para tratar todos os pacientes igual, né? Senão a gente não precisava fazer tanto curso, tanta especialização, era só escrever alguém um protocolo. A gente ensinava aí meia dúzia de pessoas que sabem ler para ler os protocolos e elas iam lá e aplicavam os protocolos. Então, a individualização dos cuidados é essencial, tá? Para uma melhor abordagem e um melhor desenvolvimento das estratégias. E aí, o que eu falei do ambiente, né? Controle de ruído, período intercalado de luminosidade, é o que a gente chama de hora do soninho ou hora do psiu, que é aquele momento em que apagam as luzes na UTI, todo mundo fica em silêncio ou no maior silêncio possível e nenhuma intervenção é feita naquele horário que a luz está apagada, tá? Então, é aquele período que é o período do nada mesmo, é o psiu. É a hora que o bebê vai dormir, é a hora que a gente senta para evoluir no computador, que a gente sai para tomar um café e aquele horário que a gente não pode fazer nenhuma intervenção na criança, tá? E atenuação de odores, então, o uso de substâncias alcoólicas, esse tipo de coisa, tanto para higienizar a incubadora, quanto para fazer procedimentos, né, de acesso no bebê, enfim, é tentado minimizar usando os agentes diluídos em água e sabão, tá? Então, a gente tem as amotolias, que são de álcool, e tem as alcoólicas, né, e tem as amotolias, que são de clorexidina, tá? Então, tem uma preferência aí pelo uso do sabão em vez de ficar usando álcool, tá? A gente tem tipos de estimulação, né? Começando lá pela tátil, sinestésica, vestibular, visual, auditiva, cognitiva e o posicionamento, tá? Que é também uma estratégia, de estimulação. Porque quando a gente coloca o bebezinho em contenção, ele tem estímulos aí proprioceptivos, né? De onde ele começa, onde ele termina, a posição das suas articulações. Ele tem uma melhor regulação do seu ritmo respiratório, tá? Então, o posicionamento, ele também entra como uma estratégia de estimulação, tá? E essas estimulações, elas são de acordo com esses sistemas aí que a gente tá vendo. Então, a estimulação tátil é o quê? Tato, tá? E elas podem ser feitas de forma isoladas, como estratégia unimodal, ou a gente pode fazer estimulação multimodal ou multissensorial, onde a gente combina série, né, de estímulos. Então, podemos combinar, por exemplo, a tátil com a sinestésica, a tátil com a vestibular, por exemplo, tá? A visual e auditiva, a tátil e auditiva, tá? E a estimulação cognitiva a gente deixa para os lactentes, tá? Na UTI neonatal a gente não começa com estimulação cognitiva, mas quando os bebês começam a apresentar interação social, aí já pode começar a ter o tummy time, né? Que é aquele momento de brincar, e a estimulação mais voltada para esse desenvolvimento cognitivo também, tá? Em nível ambulatorial. Então, tem um artigo aqui, né, que mostra que a intervenção, eu trouxe esse especificamente, né, porque eles mostram que, assim, a fisioterapia é fundamental em relação à estimulação sensorial, porque se a gente para pensar na UTI, tem uma série de profissionais e todos eles cuidam de diversas coisas, inclusive, por exemplo, a gente compartilha ventilação mecânica, oxigenoterapia.
Mas a estimulação sensorial, ela é nossa. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, tá? Então, nós precisamos aí atuar ativamente em relação à aplicação, né, da estimulação sensorial, pois somos nós os grandes responsáveis aí por facilitar, sermos facilitadores do desenvolvimento neuropsicomotor desses bebezinhos, principalmente os prematuros, né? Além da literatura já ter mostrado que não tem riscos, né? A gente tem, lógico, critérios para eleger os bebês para estarem ali, então, estabilidade clínica, uma idade gestacional específica, pelo menos um tanto de peso. A gente tem esses critérios todos. Porém, é uma estimulação segura, tá? Quando bem feita, quando bem aplicada, quando bem direcionada, ela não oferece nenhum risco para o bebê, tá bom? Ela é indicada, então, para todos os recém-nascidos com risco para atraso do neurodesenvolvimento, tá? E crianças que a gente já sabe que vão ter algum neurodesenvolvimento atípico. Então, síndromes congênitas, cardiopatia congênita, que a gente sabe que o bebê já vai cursar com atraso, hidrocefalia congênita, alguma alteração ali no parto, então as intercorrências peri-parto, a gente já sabe que são crianças que vão ter neurodesenvolvimento atípico, tá? E a gente também sabe que a prematuridade é risco para desenvolver transtornos do neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH. Então, a gente já olha para esses bebês com esse olhar mais direcionado, que eles já, já tem risco de atraso, mas também tem risco de desenvolvimento atípico do sistema nervoso, tá? E ela é contraindicada para infecções vigentes. Então, se a criança, né, como a gente faz essa intervenção até os 6 meses de idade, se a criança está com alguma infecção, seja em ambiente hospitalar ou em casa, a gente não vai estimular, tá? Até por conta do risco de perder peso, de excesso de gasto energético, irritabilidade, enfim. Agora o foco é resolver a infecção para depois a gente voltar para a estimulação sensorial, cognitiva, enfim. E qualquer instabilidade clínica que no ambiente hospitalar esse bebê possa apresentar. Então, se está com instabilidade clínica, não é o momento. Ah, mas ele tem critério, mas está fora do momento. Então, a gente espera que ele se estabilize para que a gente possa retomar os trabalhos relacionados ao atraso do neurodesenvolvimento, né? Tem que fazer a criança sobreviver primeiro, para depois a gente tratar os atrasos no neurodesenvolvimento. Então, é uma estratégia essencial, né, na promoção de saúde, tá? A gente tem evidências, muitas, tá? Se vocês procurarem evidências sobre estimulação sensorial ou os estímulos isolados, por exemplo, eu quero saber sobre estimulação visual, estimulação auditiva, já tem, assim, uma gama de evidência que sustenta a eficácia das práticas, tá? Quanto antes a gente tem indicação, a gente consegue iniciar esse trabalho, maiores os benefícios que a gente colhe no sentido de tempo de estimulação e nos grandes marcos do desenvolvimento, a gente consegue alcançá-los, né, de maneira mais pontual, precoce, e é um investimento aí com alto retorno social e econômico, tá? Então a gente tem melhora aí da qualidade da hospitalização, então a gente tem uma melhor satisfação das mães, a gente tem um melhor desempenho dessas crianças em relação às tarefas sociais, à interatividade, às atividades escolares, e também representa aí uma economia para o sistema de saúde quando a gente consegue antecipar essas altas, por exemplo, porque um bebê que dorme melhor e mama melhor, ele cresce mais rápido, se desenvolve mais rápido, e a gente consegue antecipar em alguns dias ou até semanas a alta desses bebês, tá? Então, assim, é de alto valor para os administradores hospitalares também. Muito obrigada. Espero ter colaborado, contribuído. Espero que vocês tenham gostado e eu estou aberta aqui às dúvidas. Esse é meu Instagram. Vocês podem me chamar lá no direct, costumo responder. E também, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à pós-graduação ou a essa aula, vocês podem me procurar.